Fala, minhas excelências, o presidente Bolsonaro será preso ou não? Vai dizendo a sua opinião até o final do vídeo e depois eu digo a minha e o porquê eu fundamento. Mas galera, vocês sabiam que nós já tivemos 7 presidentes presos no Brasil? Coisa rápida, olha só. O sétimo foi Hermes da Fonseca, em 1922. O Marechal Hermes da Fonseca foi o 8º presidente da República, de 1910 a 1914. Em 22, já como ex-presidente, Hermes da Fonseca teve a ordem de prisão decretada pelo presidente da época, Epitácio Pessoa. O motivo? Hermes da Fonseca criticou uma medida de intervenção federal em Pernambuco. Já o 6º presidente preso, que naquela época seria o 2º, Washington Luiz, 1930. Washington Luiz governou o Brasil de 26 a 30 e foi levado preso para o Forte de Copacabana. O presidente partiu para o exílio na Europa e nunca mais atuou na política. Aqui o 5º que nós temos, e naquela época seria o 3º, Arthur Bernardes, 2 anos depois, 1932. Arthur Bernardes foi o 12º presidente do Brasil entre 1922 e 1926. Como ex-presidente, apoiou a Revolução Constitucionalista em São Paulo, que tentava acabar com o governo Getúlio Vargas. Arthur Bernardes foi preso em setembro daquele ano, 1932, partindo para o exílio em Portugal. É isso aí. Já o 4º, que também na ordem aqui seria o 4º presidente preso lá da época, Café Filho, 1954. João Fernandes Café Filho era vice-presidente na época em que Getúlio Vargas cometeu suicídio, isso em 54, o que levou a assumir a presidência. Um ano depois, Café Filho sofreu um ataque cardíaco que o afastou do seu cargo. Porém, quando estava prestes a voltar à presidência, foi cercado por um grupo de militares em seu apartamento. Os militares pediam a posse de Juscelino Kubitschek. Assim, Café Filho permaneceu preso em sua própria casa até que o STF confirmasse o pedido de renúncia. E então o presidente assumiu, na verdade, o JK, e ele continuou preso no seu apartamento. O 3º, e na ordem aqui, o 5º presidente preso no Brasil, Juscelino Kubitschek, 1967. JK, como ficou conhecido, governou de 56 a 61, ele era um médico mineiro muito bem conceituado, 50 anos e 5 era a sua principal proposta de governo e ele construiu lá o Distrito Federal. Após o golpe de 64, foi acusado de corrupção e aliança com comunistas e teve seus direitos políticos suspensos em 67. Participou da Frente Ampla pela volta da democracia no Brasil e então foi levado à prisão, onde permaneceu por alguns dias, até que foi conduzido para o seu apartamento, permanecendo em prisão domiciliar. O 2º, e aqui na nossa época, e já o 6º foi o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ficou à frente do Brasil de 2003 a 2010 e agora de 2022 até 2024. No dia 7 de abril de 2018, Lula foi preso em Curitiba por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Isso na Operação Lava Jato, foi aquela decisão lá onde agora senador e ex-juiz Sérgio Moro sofreu muito na época, mas deu a decisão, foi confirmado pelo TRT4 e também pelo STJ. Lula foi condenado em processos que somavam 25 anos de sentença. E aí ele teve anuladas as provas, disputou as eleições e, como vocês bem sabem, estamos aí da forma que aconteceu. E aí, o primeiro aqui, e na verdade o top 7, Michel Temer, é isso aí, professor Michel Temer foi preso em 2019, eu tive aula com ele. Michel Miguel Elias Temer foi preso pela Operação Lava Jato, também no Rio de Janeiro, em março de 2019, mais preciso no dia 21. Ele foi detido em São Paulo, onde reside, e foi levado para o Rio de Janeiro, sob mandado de prisão expedido pelo juiz Marcelo Bretas. Seu nome foi citado pelo delator José Antônio Sobrinho e isso aconteceu em face de uma suposta corrupção de $1 milhão de $1 milhão da Engevis, que, segundo o Antônio Sobrinho, foi repassado
para o Coronel Lima, militar amigo de Temer e amigo também do ex-ministro Moreira Franco, que também foi preso na operação. E junto com isso também foi preso o sogro do então presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Além disso, Temer é alvo de 10 inquéritos. Como eu disse, ele é formado em Direito e governou o Brasil de 31 de agosto de 2016 até 31 de dezembro de 2018. E agora, caso Bolsonaro, o que vocês acham? Deixaram aí o ponto de vista de vocês? Eu, sinceramente, acho que ele será o 8º presidente. Torço muito para que isso não aconteça. Há horas que existem mudanças de ventos, mas olha só, Bolsonaro responde já 3 ações penais, sendo a questão da venda de joias. Nas vendas de joias, saiu uma decisão do TCU, a qual deu provimento a uma situação parecida do Lula. Então a defesa está utilizando isso, talvez ele saia ileso. Fraude no cartão de vacina. A fraude no cartão de vacina é muito complicada, porque ele mesmo disse que nunca tomou, então não tem por que ter essa fraude. Mas eu não acessei os autos, não sei dizer o que realmente consta lá, mas ele responde. E agora, na última quinta-feira, dia 21, ele foi denunciado na questão da suposta tentativa de golpe. Essas penas somadas chegam a 70 anos, se condenado ele for. Lembrando que o STF já julgou também que só se é preso no Brasil após cumprir todas as instâncias. Recente julgado diz que pode prender em segunda instância, mas apenas em crimes contra a vida. No caso aqui, não há que se falar em crimes contra a vida, então logo ele só poderia ser preso após o trânsito em julgado em todas as instâncias. Qual é o grande problema, Bolsonaro? É que a maioria dos inquéritos estão no STF e logo ele não tem instâncias para recorrer. Vejam só, se ele estivesse sendo processado no juiz de primeiro grau, igual o Lula foi, ele teria o juiz, do juiz ele teria o tribunal, do tribunal ele teria os ministros do STJ, e depois da STJ ele teria 4ª instância, a instância máxima, guarda a Constituição, o STF. Porém, ele já está no STF, então, eventual condenação, não teríamos aí grandes recursos, embargos de declaração e talvez um outro. Essa situação é um pouco mais complicada do que o Michel Temer, do que o próprio Lula. Mas vejam só, Lula preso, Michel Temer preso. Quando o Lula saiu, ele disse que tinha 2 missões. Uma era o Sérgio Moro, a qual ele tentou derrubar, mas não conseguiu. E agora ele almeja de tudo quanto é forma o presidente Bolsonaro. Então, as chances dele ser preso é gigantescas. O que você acha? Você concorda ou não? E um outro ponto, você sabia que nós já tivemos aí 7 presidentes presos no Brasil? Deixe o seu ponto de vista, compartilhe esse vídeo aí e leva para mais informações. Tenho certeza que quase ninguém sabia disso. Aqui, Tony Santana, um abraço.